E aí agora vem assim, ó, a cereja do bolo, a parte mais importante da nossa disciplina. A gente viu lá a perspectiva das pessoas, a gente viu a perspectiva das empresas, e aí lá no pega para capar, vamos dizer assim, isso tem que acontecer. Eu tenho que alinhar os objetivos organizacionais com os individuais. Senão não dá certo, dá certo. Se eu não faço isso, o que acontece? Perco dinheiro, perco tempo. Não é verdade? Porque daí eu vou contratar errado. A pessoa vai entrar na empresa insatisfeita, às vezes por uma decisão individual mesmo. Não estou falando que isso seja responsabilidade da empresa, mas ela está tão desesperada para arrumar um emprego, porque ela precisa pagar as contas e tal. E aí entrega lá de qualquer jeito, não sabe qual é a missão, não entende qual é a perspectiva, não entende os valores da empresa, atua de qualquer jeito, trata o cliente de qualquer jeito. Então, olha só, cargos representam a pedra de toque entre as organizações e as pessoas que nela trabalham. É a partir do cargo que você negocia tudo. Tudo. Isso precisa de clareza. A comunicação resolve muita coisa e evita perda de dinheiro, perda de tempo. Eu falo que tempo é a unidade mais valiosa. Se tem uma coisa que a gente sabe, certamente, é mais ou menos uma expectativa de vida, né? Que a gente tem. Aí você vai perder tempo trabalhando numa empresa que você não está feliz? Você vai perder tempo contratando uma pessoa que você sabe que não vai rolar? Custo e tempo. Logo, ó, uma boa descrição e uma boa análise de cargos, que é o que a gente vai aprender hoje, subsidiam informações importantes para que as premissas mostradas naquelas interações que a gente fez anteriores se estabeleçam em um jogo aberto. Clareza, gente. Clareza, comunicar os interesses, comunicar os objetivos, comunicar como que você quer que a pessoa trabalhe. As pessoas têm medo de falar. E a pessoa também, enquanto indivíduo, olha, eu sou uma pessoa formada, sou gerente, já tenho experiência assim, assim, assada. Eu acredito que eu posso contribuir com essas questões. Não é assim na entrevista? Você não tem lá aquelas entrevistas padrões que o povo fala, como é que você vai contribuir? Qual que, né? As pessoas têm medo de falar. Precisa trazer clareza, comunicação. Não se ajuste, gente, para ocupar um cargo que não tem a ver com você só por conta da questão financeira, às vezes. Empresa, não contrate apenas por uma referência, que é muito comum, não tem nada de ruim com isso, desde que sejam acompanhadas, né, de outras ferramentas. Tá? Onde são expostos e discutidos clara e objetivamente as expectativas das organizações e das pessoas. Quando você entrou na empresa, vocês conversaram sobre o delineamento do cargo, a descrição, bem certinho? Para fora. Vai, gente, alguém conversou? Vai, ó, a fulana vai te explicar, vai vivendo a experiência aqui, você passa lá. Professora, vou compartilhar um pouco da minha vivência, né? Referente ao assunto que a professora recém trouxe, sobre a gente se expressar e falar, né? Em 2020, mais ou menos, assim, eu tomei essa atitude para minha gestão imediata e falar o que eu queria ser profissionalmente. Foi num feedback e eu deixei muito claro. Eu falei, olha, eu planejei a minha carreira profissional desta forma, em tanto tempo, eu quero ter um salário de tanto, isso, o que você pode me direcionar para que isso aconteça, né? Então, assim, foi muito claro e foi sensacional, porque eu falei o que eu queria ser. Aí ela falou para mim, falou assim, olha, eu te vejo também numa função como, no caso da instituição financeira, né, como gerente, né, de agência. Eu falei assim, mas não é o que eu quero ser assessora. E o que eu preciso me desenvolver para mim chegar a isso? Ela foi sensacional na liderança dela.
E ela me conduziu em 2 anos, assim, perfeitamente. E eu me desenvolvi. E chegou um momento que chegou a oportunidade fora, não dentro da instituição onde eu estava. E quando eu fui conversar com ela falou assim para mim, eu estava preparada para você voar. Ela falou assim, porque você, desde o momento que a gente conversou, você deixou claro o que você queria. Eu sinto de não poder ser aqui, mas você precisa voar. Então, o quanto foi importante isso? O quanto foi leve isso? De sucesso. Isso valeu mais que minha aula, né? Um exemplo como esse. Porque eu deixei claro para ela, né? E quando eu cheguei na minha nova instituição, que hoje eu trabalho na Cressol, eles chegaram, logo no meu primeira conversa, assim, depois que eu entrei, falaram assim, o que a gente precisa de você? A gente precisa que você faça isso. E eles me disseram. Então, eu estou fazendo da minha forma, da forma que a Zolaide é. Porém, quando eu cheguei, eu sabia o que tinha que ser feito. Eu só estou adaptando da minha forma. Então, é sobre compartilhar realmente quando a gente tem uma comunicação clara. Né? E eu trago isso também, eu tenho 2 filhas pequenas. E eu, até com a minha bebê, que ela tem 1 ano e meio, eu pergunto para ela, eu falo para ela, filha, você entendeu o que a mamãe está falando? E ela olha assim para mim, ela não sabe falar ainda, mas eu sinto que ela entendeu, mas eu pergunto para ela se ela está entendendo o que a mamãe está falando. Com a mais velha é a mesma coisa. Então, o quanto eu vejo que essa comunicação clara, ela mudou muita coisa na minha vida. Tá vendo, gente, que legal? E as pessoas muitas vezes se retraem, acham que olha, se eu falar, eles não vão me contratar. E se não contratar, está tudo bem. Vai ter uma empresa que você vai se colocar no sentido de entregar as melhores coisas, as melhores, né, atividades lá para ela. Então, é muito importante repensar sobre isso, no sentido da gente estar no melhor lugar para a gente estar. E eu sempre digo, tem sempre alguém nos observando. Recentemente, eu encaminhei uma aluna para o ambiente de trabalho, que ela chegou para mim e falou, professora, eu tenho desenvolvido assim, assim, assado, eu quero tal coisa, eu sei o que eu quero, eu não quero ficar aqui na região, ela mora mais lá para o interior, eu quero para uma empresa que me possibilite crescimento, eu quero investir no que for necessário fazer, eu vou morar sozinha, eu vou fazer o que for, mas eu preciso de um emprego que me dê essa condição. Na semana seguinte, uma empresa entrou em contato, porque eu faço processos de recrutamento e seleção sistematizados, e aí a empresa entrou em contato comigo, pedindo uma indicação, porque tem empresas que você atua no sentido de fazer essas entregas e tem empresas que você atua como parceira. Né? Então, vamos lá falar com meus alunos, vamos lá, não sei não. E ela falou, olha, eu estou precisando de uma pessoa assim, 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 assim. Na hora me veio o posicionamento da menina. Talvez se ela nunca tivesse me falado, como é que eu ia saber? Na hora eu já entrei, no dia seguinte já marcaram a entrevista com ela, a família toda se mobilizando para ela mudar para Foz do Iguaçu, porque não sei o quê. Estão entendendo? Falar, gente, resolve muita coisa. E a questão do exemplo também é importante. Lembra que eu falei de rastro? Rastro você deixa o tempo todo. Então, não adianta você falar assim, olha, eu sou uma pessoa extremamente comprometida e não penteia nem o cabelo para ir na entrevista. Se você não tem compromisso com você mesmo, como é que você vai ter um compromisso lá com a empresa? E a gente precisa, enquanto gestor, fazer essa leitura.